Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? O tema de hoje vai ser por que o Marx não é suficiente para a esquerda do futuro no Brasil, tá? Vamos tentar entender um pouquinho aí a minha perspectiva aqui sobre isso, tentar argumentar nesse sentido, porque normalmente a esquerda no Brasil ela tende a ser marxista num sentido ali, digamos, intermediário, não stalinista e tudo mais, mas enfim, quer dizer, uma esquerda que não está vinculada digamos, né, ao final do Manifesto Comunista, mas enfim, uma parcela significativa ali do marxismo. Bom, vou tentar argumentar aqui o seguinte, que o Marx é fundamental, é importantíssimo para entender um monte de coisa, mas se a gente ficar só no Marx, a gente jamais vai entender o Brasil da forma correta, tá? Vamos tentar argumentar isso aqui no vídeo de hoje. E antes eu deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que na verdade, como eu tenho dito aqui, não é nem um livro tão novo, já tem quase um ano que eu publiquei e estou aqui anunciando o livro para vocês. Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo, tá? E o meu romance também está na editora para sair até setembro, beleza? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Sobre essa questão. Por que o Marx não é suficiente para a esquerda do futuro no Brasil? A ideia que eu tive aqui desse vídeo, né, para esse vídeo, partiu de dois fatos. Primeiro, um curso do Vladimir Safatli, que foi anunciado no Facebook, é um curso novo dele aí, que ele está lá se não me engano, é na USP, né? É um curso de Teoria de Ciências Humanas, e aí ele diz o seguinte aqui, caros, né, esse é o curso a ser oferecido por mim no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, que é a USP, né? E aí ele fala dos horários aqui e tal, e diz o seguinte, aqui uma frase que é a frase que me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui. Nesse momento histórico atual, cada um tem o retorno que merece. De minha parte, sugiro um retorno a Marx. Então, a questão que eu vou tentar levantar nesse vídeo aqui é a seguinte, basta um retorno ao Marx, que é um retorno fundamental, inegável, né? A gente precisa do Marx para entender uma série de coisas que acontecem até hoje, mas esse retorno que a gente precisa no Brasil, ele é ao Marx estrito sensu, ou a gente precisa retornar a uma série de outras coisas aqui que, inclusive, são anteriores ao próprio Marx e que a gente precisa ler aqui na história do Brasil para que a gente possa compreender, inclusive, a forma como a gente dialetiza ou, enfim, conecta ali o Marx a esses elementos que estão para além do marxismo, tá? Vamos tentar entender isso aí. E o segundo foco aqui de influência que me gerou a ideia desse vídeo foi um vídeo que eu fiz agora, talvez aí não tenha nem uma semana, que foi o vídeo falando sobre a necessidade que a gente tem que fazer, a necessidade que a gente tem de fazer uma reforma protestante brasileira, né? Então, quer dizer, falta fazer uma reforma protestante aqui, vocês vão ver que falta fazer uma série de coisas aqui, né? Um iluminismo brasileiro, que ao mesmo tempo também um certo romantismo, de natureza um pouco mais complexa e tudo mais, e nada disso a gente fez ainda. Então, quer dizer, a gente está voltando ao Marx sem resolver questões que são anteriores à própria lógica que gerou Marx, né? Como um advento, enfim, produtivo ali no sentido crítico, tá? Bom, então, e aí para finalizar ainda esse introito aqui, digamos, né, uma frase inicial aqui da descrição que o Safatli faz do curso dele, ele diz o seguinte, né, que o objetivo, o nome do curso é Marx diante de nós. E aí diz que o objetivo da expressão diante de nós é porque se trata de inquirir a capacidade do pensamento de Marx em questionar os limites do presente, fornecendo um modelo crítico cuja capacidade de atualização continua a ser uma das questões mais controversas e decisivas da filosofia contemporânea. Então, parte dessa atualização diz respeito, inclusive a coisas que o Marx não tem como dar conta e que estão, né, nas raízes aqui do Brasil, né, para usar uma expressão lá do Sérgio Buarque de Holanda, e que se a gente não desenhar de maneira mais ampla, a gente vai usar o Marx e não vai dar resultado, tá? E parte disso aí também tem a ver com o bolsonarismo, né? Enfim, então vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer um trajetinho rápido aqui, pensando no fato de que o Marx
trabalhado de maneira isolada, acaba sendo um pensamento meio que autocentrado, autorreferido e que não dialoga com algumas questões que eu acho importante ponderar aqui. Dentre elas, algumas fundamentais, como eu falei, que estão na origem do Brasil, né, e que, na verdade, se reproduzem até hoje, independente do marxismo. Tá? Bom, vamos lá então. Primeiro, vale repetir, sublinhar a importância do Marx. Está aqui o Manifesto Comunista. É muito importante ler o Marx, reler o Marx, discutir o Marx, junto com essas outras questões que eu vou tentar levantar aqui. De qualquer maneira, já deixo aqui as dicas para quem se interessa em aprofundar o Marx. Está aqui os manuscritos econômico-filosóficos, certo? O Ideologia Alemã, né, também está aqui. Isso aqui é um pedaço, né, do Ideologia Alemã, certo? E obviamente que o Capital, né? Está aqui o Capital. Esse aqui é o livro, é o volume 3, é o livro 4, né, do Capital, tá? Enfim, que é um texto importante e vários conceitos fundamentais que o Safato está ali descrevendo muito bem enfim, na ementa ali do curso dele. Então, quer dizer, a gente tem que voltar ao Marx também. Agora, outras questões também aqui ainda ligadas ao Marx, tá? Há que se ler o Hegel e pelo menos entender, ou, né, quem não tiver fôlego de maratonista ou de decatleta, né, digamos assim, para ler o Hegel, que estude, né, os comentaristas e tudo mais para entender isso aqui. Enfim, e o debate posterior do marxismo, né? Então, Guy Debord, por exemplo, tá? Sociedade do Espetáculo, o Althusser, né? Tá aqui, Aparelhos Ideológicos de Estado. Estou citando apenas alguns aqui, né? Porque tem trocentos autores aí marxistas, né? O Leandro Konder aqui no Brasil, tá? Tem também aí esse livro aqui que é um resumo bem legal de várias questões aí, vários autores também. Nos Estados Unidos tem o Marshall Berman, né? Tá aqui Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, tá? E aí, mais recentemente, esse livro aqui do Zizek, né? A Atualidade do Manifesto Comunista, que eu na verdade não li ainda, mas já está aqui, né, na lista, tá? Para poder ler. E o Gessé Souza, tá aqui, né? A Herança do Golpe, esse livro aqui do Gessé Souza, porque parte do que o Gessé Souza pondera aqui tem uma certa conexão com Marx, né? Por exemplo, essa questão de entender as diferenças econômicas e tudo mais. Agora, o pensamento do Gessé Souza já vai além, porque ele mescla aqui alguns elementos da história cultural do Brasil que acrescentam e geram ali mais material produtivo para poder entender as raízes do Brasil e os problemas atuais do Brasil que são decorrentes desses problemas de base aí, tá? E que precisam ser pensados juntos com o Marx, né? Bom, então vamos lá, pessoal. E aí, só para já começar aqui a reflexão do vídeo, tá? Começo essa reflexão com um trecho do manifesto, tá? Tá aqui. O Marx diz aqui, na página 8, né, dessa edição aqui, ele diz o seguinte: a primeira frase ali, né, do número 1, né, enfim, do tópico 1 aqui, que é o burgueses e proletários, ele diz o seguinte: a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe. Se a gente entende que os problemas de base do Brasil têm a ver com uma luta de classes, a gente vai ignorar uma série de problemas ali, dentre os quais problemas ligados à identidade brasileira, dentre os quais problemas ligados às ressonâncias que esses problemas de identidade e de desidentidade também possuem até hoje, né? E outros problemas que eu vou tentar descrever aqui, que são também, enfim, decorrentes de algo que está para além da luta de classe, porque, inclusive, talvez não dê nem para chamar de luta de classes, né, questão da escravidão, né, uma coisa talvez muito pior que isso, né. Aquilo que o Marx está chamando de luta de classe, né, e ainda que ele enfim, ele pense isso de maneira generalista e diga que a burguesia deslocou o feudalismo e aí depois, né, enfim, a gente tem que pensar que o Marx surge num momento histórico ali em que essa tal luta de classes ela está se configurando já de uma outra maneira
que tem a ver com a construção dos países da Europa, dos Estados-nação, e superando, inclusive, aquela lógica bizarra que foi a lógica da Idade Média, né? Que, na verdade, não havia luta nenhuma, era uma coisa completamente desigual ali, né? Havia matança, né? Enfim, derramamento de sangue diário e tudo mais, tá? Essa ideia de luta de classe conectada com o comunismo, isso já parte de uma seara de discussão mínima no sentido ali de instituições, direito do trabalho, né? Quer dizer, uma coisa um pouco mais, ou muito mais civilizada do que a Idade Média, né? E, além disso, para finalizar ainda esse ponto aqui e a gente passar para o restante, né, para o que está para além do Marx, eu já fiz vídeo aqui falando também que essa ideia de luta de classes, ela pode ser, na verdade, ela pode ser um retrato que, ainda que descreva o que a gente está vendo na superfície, a manutenção desse retrato pode ser uma parte do nosso atraso, porque fica sustentando uma lógica de, enfim, de guerrilha sistemática entre direita e esquerda, patrão e empregado, e, enfim, né, conservadores e progressistas, etc. e tal, e a gente jamais chega num ponto de síntese mínimo a partir da qual a gente pudesse construir algo melhor para o Brasil, né? Coisa que, quando a gente olha para a Europa, eles já fizeram, né? Ainda que essa luta de classes exista lá, mas ela é muito mais secundária do que aqui, né? E do que nos Estados Unidos, enfim, e do que na África e etc e tal, né? Porque existem vários acordos civilizatórios ali que foram feitos e que estão muito para além de gente aqui, como a gente escuta no Brasil, dizendo que, ó, o trabalhador tem que comer em 15 minutos, e é isso aí mesmo, entendeu? O idiota do Malafaia, não, porque aqui tem direito demais. O outro idiota lá, o tal do Feliciano, idem. Nos Estados Unidos é assim. Quer dizer, um baba-ovo ali, um poodlezinho repetindo uma bosta lá sem entender, sem ter a menor noção do que está falando. Então, quer dizer, esse tipo de barbaridade, a gente, na Europa é exceção, aqui é, enfim, constante, né? E a gente tem que entender o porquê. E ainda vale ainda mais um parênteses, não significa que a Europa seja, enfim, né, o exemplo de perfeição, etc. e tal, não é. Agora, quando a gente olha, né, quando a gente verifica quais são os problemas que a Europa está passando hoje, esses problemas são decorrentes muito mais das qualidades das soluções que eles fizeram lá do que dos defeitos, né? Por que tem muita gente migrando para a Europa o tempo todo e acabam gerando lá problemas de imigração? Porque eles são um exemplo de estado de bem-estar social, de respeito a uma seguridade do trabalho que gera, né, um olhar ali interessado por gente que não está afim de escravizar os outros, que não está afim de ficar, enfim, tratando os outros como inferiores, etc. e tal. Então, quer dizer, e ao mesmo tempo esse crescimento da extrema-direita lá, eu tenho feito vídeo aqui sobre isso também, ele nitidamente parece decorrente de uma certa poluição neoliberal nessa lógica de riqueza, de conquistas que eles tiveram aí nos últimos séculos, né? Especialmente no século XX, do século XX para cá. E aí, quer dizer, isso significa basicamente que o europeu médio alienado, ele joga na conta do imigrante algo que está, na verdade, na origem, o problema, né, que ele enxerga no imigrante está nos neoliberais. Ele não consegue enxergar porque os neoliberais meio que monopolizam o debate ali, monopolizam a grana dos meios de comunicação, esses debates vão ficando meio que, né, o caráter de extremismo branco, né, como eu falei aqui outro dia, dos neoliberais fica quase que, enfim, radicalmente escondido ali, então fica praticamente impossível para essa classe média alienada ou desinteressada do debate político entender esses processos de maneira mais ampla. E aí eles começam a vomitar ódio contra o imigrante. De qualquer maneira, tudo isso reflete conquistas que a Europa teve e que o Brasil não chegou nem perto de conquistar ainda, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre uma sequenciazinha razoável que a gente possa fazer aqui, né? Já falei aqui do livro da Pascale Casanova, quando ela fala da questão, né, da importância da reforma protestante para a construção dos estados nacionais na Europa, de maneira geral, né? E tem uma frasezinha que ela diz aqui, eu já falei desse trecho aqui no vídeo que eu falei da reforma protestante, mas vale repetir aqui, né? Ela diz justamente que parte significativa, né, ela diz aqui, né? O progresso das línguas vulgares é associado, como no norte, né, ou seja, como na Alemanha lá e tudo mais, na Europa toda, ao desenvolvimento das estruturas de Estado.
As outras traduções da Bíblia permitirão a concretização de verdadeiras unificações nacionais na Finlândia, na Noruega e na Suécia, né? Então, quer dizer, agora, isso a gente tem que ler a partir da situação brasileira, né? O Brasil é um país, já falei aqui, né, quando eu fiz esse vídeo aí da Reforma Protestante, que a direita brasileira não gosta de Portugal, bate em Portugal e fica tentando se colar com os Estados Unidos. Não cola, né? E aí eles voltam essa revolta deles contra os pobres brasileiros, porque o pobre brasileiro, para o rico brasileiro de direita e tosco nesse nível, ele é meio que como um retrato dele mesmo que ele não queria ver. É como se ele olhasse para o pobre e dissesse: eu sou brasileiro, não sou estadunidense, né? Que bosta, né? E aí ele começa, ele desloca essa revolta contra o pobre, e isso se configura tanto de maneira violenta, com os bolsonaros da vida, quanto de maneira branca, com esses babacas que ficam aí, porque tem que almoçar em 15 minutinhos, hein, tal. Quer dizer, né? Isso aí é uma revolta de um idiota que não refletiu e que não consegue ser igual aos Estados Unidos, porque não vai ser, né? Tanto porque a gente não é na base, quanto porque eles também não geram essa identificação de volta. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso também. Então, quer dizer, a gente tem esse problema aí, né, que é um problema que está na base do Brasil e que a gente não vai resolver da mesma forma que a Europa. Por quê? Porque a Europa mudou a língua, né? Eles mudaram o latim para as línguas vulgares passaram a tomar o lugar do latim como língua oficial. E aí isso gerou uma base, e não só uma base de origem a negar o autoritarismo anterior, mas também uma base conectada com os livros, né? Porque a Reforma Protestante foi isso, tradução, enfim, etc e tal, teve a Pleiade. Então, quer dizer, a gente vai ter que construir algumas coisas desse roteiro aí, diferentes da Europa, e outras até semelhantes, mas a partir de um atraso que a gente tem muito maior que eles, né? Porque, dentre outras coisas, eu vou falar aqui também, vou tentar falar isso aqui até o final do vídeo, se não der tempo eu faço outro vídeo aí, a gente não fez sequer um iluminismo brasileiro, né? Que a gente deveria fazer para poder tentar, enfim, superar uma parte significativa do atraso que a gente tem aqui até hoje, tá? Bom, então quer dizer, né, tem essa questão aí da Pascale Casanova, e aí tem algumas referências que são importantes para a gente poder desenhar o que impede da gente chegar no tal iluminismo brasileiro, né? Mas vamos falar disso aqui logo, certo? Antes aqui algumas dicas, tá, de livrinhos do iluminismo que ajudam aí também, o Contrato Social do Jean-Jacques Rousseau, certo? Tem o Leviatã do Thomas Hobbes também, né? E outros livros do Hobbes também, enfim, de outros autores ali da época também, o próprio Kant, né, que está ali mais para o final, enfim, né? E tudo isso gerou, vale dizer, a Revolução Francesa, né? Que é uma questão importante aí. Tem essa série aqui, né? Os Clássicos da Política, tá? Do Francisco Vefort, que também são interessantes aqui para entrar em contato com esses textos aí, né? O número 1 e o número 2 aqui, tá? Que tem o Kant, o Hegel e tal, e o próprio Marx, tá? Enfim, vamos ler rapidinho aqui uma descrição do que é o iluminismo para a gente poder entender aqui um pedaço desse problema, tá? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, sendo marcado pela valorização da razão e pela crítica ao absolutismo. Alguns autores consideram, inclusive, que começou no final do século XVII, né? 1685. Tá? Mas então, de qualquer maneira, um movimento intelectual surgiu na Europa no século XVIII, sendo marcado pela valorização da razão e pela crítica ao absolutismo. E aí a gente tem no Brasil uma direita neo-escravocrata. Alguns defendem até a monarquia de maneira aberta. Por quê? Porque, em parte, a direita brasileira é uma espécie de monarquia branca, né? Eles continuam sustentando poder com a independência, né, que é a desindependência do Banco Central, lei das estatais, recheando o Congresso de gente com interesse privado que está ali, na verdade, fazendo papel de cupincha de grandes empresários, não estão nem aí para o país, nem aí para nenhum projeto de médio e longo prazo. Então, quer dizer, tudo isso é o nosso absolutismo, que a gente ainda não superou. A gente não fez uma crítica disso, um deslocamento disso, e etc. e tal, para poder reencaminhar isso para outros caminhos, né, com perdão da redundância. E aí, para finalizar,
A descrição aqui eles dizem: o iluminismo foi um movimento intelectual que defendeu a valorização da razão em detrimento da fé como forma de entender o mundo e os fenômenos da natureza. Não significa, não estou sugerindo aqui que a gente abandone, né, essa parcela de fé do brasileiro e inclusive esse aspecto algo romântico, né, da estética brasileira, pelo contrário, mas é fazer uma adaptação atual desse contexto aqui, porque a gente tem aqui um certo romantismo de baixo nível exagerado e razão nenhuma, reflexão nenhuma, e razão não no sentido, enfim, né, de verdade absoluta e de linha reta, nem nada, porque inclusive a própria ciência já abandonou essas coisas, mas é fazer uma síntese do iluminismo com o romantismo atual para a gente superar os nossos absolutismos contemporâneos, que quase que todos eles estão alocados na direita brasileira, né? E aí, enfim, então, por exemplo, né, esse processo do iluminismo ele começou, segundo alguns autores aqui, no ano de 1685, acabou em 1815. Em 1815 o Brasil nem independente era ainda, né? Que dirá a república, né? Então, enfim. E aí, um último ponto, tá? Para a gente passar aqui para uma lista de livros, né? Para poder fazer esse, aspas, iluminismo complexo no mundo contemporâneo, tá, no Brasil. Então, quais são as 3 ideias principais do iluminismo, segundo alguns autores aí? Defendiam a liberdade política, econômica e religiosa de todos perante a lei, certo? Criticavam o conhecimento sob o controle da Igreja Católica, embora não fossem contra a crença em Deus, e defendiam um novo sistema econômico em troca do criticado mercantilismo, certo? Eram contra todos os privilégios da nobreza e do clero. Então aqui, ó, tem uma série de problemas que a gente ainda não resolveu, tá? Essa questão de liberdade política, econômica e religiosa, em parte a gente resolveu, em parte não, né? Criticavam o conhecimento sob o controle da Igreja Católica, embora não fossem contra a crença em Deus. O conhecimento sob controle da Igreja Católica que a gente tem que criticar hoje não é da Igreja Católica, né? Mas é o conhecimento sob o controle da direita brasileira, né? Ou seja, a ausência completa de debate sobre esse extremismo branco do neoliberalismo e um outro roteiro que eu vou tentar fazer aqui também até o final do vídeo. Defendia um novo sistema econômico em troca do criticado mercantilismo. A gente tem aqui uma defesa da direita brasileira do neoliberalismo, que é isso aí, essa posição subserviente às agendas estadunidenses e que acabam impedindo a gente de chegar numa mescla interessante entre o livre mercado e o estado de bem-estar social, que é o que existe em parte da Europa, especialmente a parte que não está poluída pelo neoliberalismo, né? E, por último, eram contra os privilégios da nobreza e do clero. Aqui a direita brasileira não é contra os próprios privilégios, né? Muito pelo contrário, eles querem manter isso o tempo todo e ficam o tempo todo no Congresso fazendo isso, enfim, né? E a gente tem que superar isso, né? A tal nobreza e o tal clero da Idade Média que a gente tem no Brasil até hoje é a direita brasileira, né? Enfim, e aí, o que a gente tem que fazer? Qual é um roteiro que a gente pode fazer para tentar desenhar isso para além do Marx? Esse é um ponto importante do vídeo de hoje aqui, tá? Discutir a questão do racismo, tanto o racismo contra os negros, mas contra os indígenas, contra os nordestinos e contra os pobres, né? Tá? É importante desenhar isso aí para além do Marx, porque o Marx não dá conta disso aqui, né? Discutir a questão do neomazombismo, que eu tenho chamado aqui de neomazombismo da direita brasileira, que está aqui no Darcy Ribeiro, quer dizer, ele discute aqui o mazombismo, tem um artigo do Anísio Teixeira também sobre isso, tudo isso é importante reler para entender os processos de desidentificação aqui do Brasil, né? Porque a cabeça da direita brasileira, ela não é uma cabeça estritamente ligada, ou seja, a ideia de neocolonialismo da relação da direita brasileira com a esquerda, com o trabalhador, com o pobre e etc e tal, ela não dá para resumir a cabeça dela com o marxismo. Tem que ler a parte cultural, tem que entender essa desidentificação de base aqui, que repito, né, fundamental entender a importância de reler Portugal, tanto a partir, né, da crítica ao racismo e à escravidão, mas também a partir do fato de como que negar Portugal até hoje vai sendo substituído na cabeça dessa direita por uma conexão com os Estados Unidos que acaba que acaba explicando em grande medida a cabecinha neocolonialista e neoautoritária da direita brasileira. Porque essa ausência de retorno
de identificação dos Estados Unidos para a direita brasileira que gera os Bolsonaros da vida, os Paulo Guedes da vida, e essa gentalha toda que fica aqui dizendo que pobre não pode viajar de avião, não pode, né, a praia tem que ser de rico, e que, enfim, né, e todas as bostas que o Bolsonaro tem vomitado aí no Brasil nos últimos anos. Então, assim, é importante passar também pelo complexo de vira-lata, que eu chamo de complexo de poodle, tá? E pela forma como esse complexo de vira-lata volta o tempo todo. Por que volta? Porque a gente não fez ainda a reflexão necessária sobre Portugal e sobre a forma como a necessidade de reler Portugal adiada é ocupada ali, né, por essa tentativa frustrada e ressentida e violenta e com respostas violentas, né, com retornos violentos aos Estados Unidos. Então, quer dizer, ou a gente faz isso ou a gente não vai chegar sequer num pré-iluminismo razoável, né? E também rediscutir a questão da antropofagia do Oswald nesse contexto aí, pelos mesmos motivos que eu tenho ponderado aqui em relação a Portugal, tá? Repito, não para fazer nenhum tipo de passar a ficar idolatrando Portugal de novo, mas para poder entender o quanto que essa negação de Portugal atrapalha, porque ele é parte do que a gente é também, né? E, enfim, também não significa negar os Estados Unidos de todo, lógico que não, mas significa negar a política que eles têm pra gente aqui. Porque, como o Lula já ponderou muito bem aí num vídeo aí, eles estão cagando pra gente, eles pensam neles em primeiro lugar, neles em segundo, neles em 20º e vão continuar pensando neles. E a gente tem que pensar na gente aqui, né? Enquanto a direitinha brasileira ficar pensando nos Estados Unidos, sonhando com eles, babando neles, a gente não vai resolver nossos problemas aqui, né? E essa ausência de solução, ela acaba e essa desidentificação com Portugal e essa identificação frustrada com os Estados Unidos, eu fiz também aqui o vídeo falando sobre isso, ela comparece aqui atualmente em 3 disfarces da direita brasileira, que são reflexos da reflexividade negativa que ela, enfim, manifesta hoje, né? Então esses disfarces são, como eu falei lá no vídeo da reforma protestante do Brasil, né? O disfarce da globalização, porque é uma retórica do não local, da ausência do local, etc. e tal. E aí não dá para pensar isso aí só a partir do Marx, né? É o disfarce do neoliberalismo, liberdade de mercado, Estado mínimo, tudo isso atrapalha a entender a necessidade de chegar numa síntese mais ampla, né? E a gente vai sendo aqui meio que quintal dos Estados Unidos e só os riquinhos ganham e ficam aqui vomitando ódio contra os pobres porque não enxergam ali um igual, né? Ou pelo menos um semelhante, tá? E também, esse disfarce também vem nessas lógicas neoidentitárias que ficam aí vomitando muito mais um ressentimento tosco, né? E que é improdutivo, que não amplia o debate, tudo mais pelos motivos que eu ponderei lá no vídeo da Reforma Protestante, deixo para vocês aí o link, tá? E aí tudo isso atrapalha a gente a chegar naquilo que o Mia Couto pondera aqui, que eu já falei também, né, na página 24 desse livro aqui, que é justamente a questão do homem plural, que seria, nesse contexto aqui específico do que a gente está discutindo, para além do Marx, né, um homem que é raiz e asa ao mesmo tempo. E não é raiz e asa só na economia, nem só na política, mas na cultura, na arte, na maneira de entender o país, na história, na inteligência, na reflexão, e em tudo que isso acaba gerando de conexão, né? E o Marx, ele me parece não ser suficiente para entender isso, tá? E aí um último ponto que eu deixo aqui para poder finalizar, e que eu acho que é fundamental para entender essa questão, e talvez eu possa até fazer mais vídeos aqui sobre isso, mas enfim, parte disso aí eu estou tentando desenhar num livro aqui que eu comecei a escrever, que se chama Educação após Bolsonaro, para poder desenhar algumas dessas questões que precisam fazer parte de um certo, é um apelido, né, que eu estou dando aqui nesse momento, mas enfim, um certo pré-iluminismo brasileiro, né, que seria entender essa questão da reflexividade negativa, né, e o que mais aqui? Entender o quanto que a discussão da corrupção atrapalha muito mais a gente a entender o contexto mais amplo do que ajuda. Enfim, né, a questão do patriotismo pirata da direita brasileira. E bom, né, e uma série, o próprio caráter artístico, né, do Bolsonaro nesse sentido aí, e várias outras questões que estão desenhadas aqui que eu vou tentar desenvolver se eu conseguir resolver os meus problemas pessoais aqui. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso aí, quer dizer, como é que a questão do vídeo de hoje, né? Tinha mais coisa para falar aqui, mas eu de repente deixo isso para um próximo vídeo, tá?
Por que o Marx não é suficiente para a esquerda do futuro? Porque a gente precisa entender elementos que são pré-comunismo, para a gente poder chegar numa lógica complexa na qual o mercado e estado de bem-estar social atinjam ali uma lógica de conexão razoável e civilizada, né? Para além do que a gente vive hoje, que é um atraso completo. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.